Olá, instalador! Neste vídeo vamos falar de um objeto muito importante, que já se tornou seu amigo inseparável toda vez que vai instalar algum produto da Positron. Já sabe de quem eu estou falando? Muito bem, é claro, multímetro. Por isso, elaboramos uma série de vídeos com informações e dicas técnicas para facilitar ainda mais o seu dia a dia. Então, vamos conhecer detalhadamente o que é um multímetro. Parceiro inseparável na instalação de um acessório, como por exemplo o alarme Positron, o multímetro é uma importante ferramenta, pois somente com ele é que podemos realizar os diversos tipos de medições necessárias para uma perfeita e correta instalação. Mas atenção! Tome muito cuidado com outros tipos de ferramentas de teste, como o lampímetro. Elas podem provocar avarias no painel do veículo e até causar acidentes mais sérios. Agora que te convenci a nunca mais usar essas outras ferramentas, pegue o seu multímetro e anote tudo aí. O multímetro é um dispositivo eletrônico, normalmente utilizado para medir as três principais grandezas elétricas: a tensão, a corrente e a resistência. Para isto, ele conta com 3 modos de operação, que basicamente o transforma em 3 aparelhos diferentes: o voltímetro, o amperímetro e o ohmímetro, que devem ser alternados pela chave seletora de acordo com a grandeza que deseja medir. Para que você possa efetuar as medições, o multímetro tem 2 pontas de prova, uma na cor vermelha e outra de cor preta. Coloque a ponta de prova preta no terminal COM e a de cor vermelha no terminal identificado pelos símbolos volts, miliampere e ohms, pois é neste terminal que medimos as 3 grandezas. E atenção! Nunca mova a ponta de prova preta do terminal COM. Somente a de cor vermelha pode ser movida, conforme a grandeza que será medida. Não tem segredo. Para conhecê-lo melhor, assista os próximos vídeos desta série. Tem muita informação ainda pela frente e você certamente vai se interessar. Olá, instalador! Neste vídeo da série sobre multímetro, você vai conferir dicas e informações importantes sobre como utilizá-lo no modo voltímetro. Você certamente já ouviu que aqui ou ali tem tantos volts, não é? Pois então, volts é a unidade utilizada para medir a tensão ou a voltagem de um circuito elétrico, que pode ser em corrente contínua ou alternada, e é representada pela letra V. Neste vídeo você vai aprender a medir somente a contínua, ok? A tensão ou a voltagem em corrente contínua é aquela que encontramos geralmente em pilhas e baterias. Ela possui polaridade fixa, ou seja, um polo sempre será negativo enquanto o outro sempre positivo. Praticamente todos os circuitos elétricos de um veículo são alimentados com tensão ou voltagem em corrente contínua. Por isso, devemos posicionar o seletor de funções do multímetro no modo e escala correspondente. Por exemplo, para testar a alimentação positiva de um fio no veículo com bateria de 12 volts, você vai usá-lo no modo voltímetro, que por regra mede a tensão ou voltagem elétrica entre 2 pontos de um circuito. Para isso, selecione o seletor do multímetro na escala de 20 volts corrente contínua. Dependendo do modelo do multímetro, essa escala será identificada por este símbolo ou pela inscrição DCV. Depois, coloque a ponteira preta do multímetro em um ponto terra do veículo e a ponteira vermelha nos fios que você for testar. Observe o display do multímetro. Ele deverá indicar um valor próximo de 12 volts. Agora, para testar a alimentação positiva de um veículo com bateria de 24 volts, selecione o seletor de funções na escala de 200 volts. Observe que agora o display do multímetro deverá indicar um valor próximo de 24 volts. E atenção, caso você não tenha certeza do valor a ser medido, sempre coloque o seletor do multímetro na maior escala e, na sequência, vá diminuindo até encontrar um valor inteiro. Desta forma, você evita danificar o multímetro, ok? Assista os próximos vídeos da série sobre o multímetro e saiba mais.
Olá, instalador! Neste vídeo da série sobre o multímetro, você vai aprender dicas e informações importantes sobre como utilizá-lo no modo ohmímetro. Você já usou esta ferramenta? Não? Já ouviu dizer que um certo componente elétrico ou eletrônico tem resistência ohmica e que sua unidade de medida é conhecida por ohms? E que ela é representada pela última letra do alfabeto grego, o ômega? Pois é, ohms é a unidade de medida utilizada para determinar a resistência de um elemento mediante a passagem de uma corrente elétrica, seja ele condutor ou isolante. Não entendeu? Ficou difícil? Não se preocupe, eu vou dar um exemplo e tudo vai ficar bem mais fácil. Você sabia que para fazer o destravamento das portas do Gol geração 6 via alarme positron é necessário instalar um resistor de 180 ohms em série com o fio destrava do alarme? É isso mesmo, a centralina de trava elétrica deste veículo requer uma tensão negativa de 9 volts para fazer o destravamento das portas. Por isso, você deve usar um componente eletrônico que dificulta a passagem da corrente elétrica, limitando a tensão ou voltagem de saída de 12 para 9 volts. Para medir a resistência desse componente, selecione a chave seletora do multímetro no modo ohmímetro e na escala de 200 ohms. Em seguida, coloque as duas pontas de provas nos dois terminais do resistor. O display do multímetro deverá indicar um valor próximo de 180 ohms. Mas atenção! Durante o teste, evite colocar os dedos junto aos terminais do multímetro. Como o nosso corpo também tem resistência, isto pode comprometer a medição correta mostrada pelo multímetro, ok? Agora, um caso interessante. Aposto que você já teve dúvidas se um cabo ou fio estava bloqueado no interior do veículo. E aí, para resolver, teve que passar um novo, perdendo um tempão e às vezes não resolvendo o problema. Estou certo? Então olha só, você vai gostar da dica que eu vou te dar. É o teste de continuidade. Coloque a chave seletora do multímetro no modo ohmímetro e na escala representada pelo símbolo do diodo e sinal sonoro. Daí, coloque uma das pontas de prova do multímetro em uma das extremidades do fio a ser testado e a outra ponta da prova na outra extremidade. Se não houver nenhuma interrupção do fio condutor, você ouvirá o aviso sonoro. Bem mais fácil, não é? Com este mesmo procedimento, podemos também testar o diodo, um componente elétrico que permite que a corrente elétrica atravesse num só sentido, com muito mais facilidade do que no outro. O tipo mais comum de diodo que usamos na instalação de acessórios é o diodo semicondutor, que é muito útil para eliminar os famosos retornos de sinais, seja ele positivo ou negativo. Viu só? Assista os próximos vídeos da série sobre o multímetro e saiba mais! Olá, instalador! Neste vídeo da série sobre multímetro, você vai conferir dicas e informações importantes sobre como utilizá-lo no modo amperímetro. Preste bem atenção no funcionamento desta ferramenta, pois ela pode te livrar de situações difíceis. Quer ver só? Provavelmente você já ouviu falar de carros e motos que descarregaram a bateria ou perderam sua carga elétrica depois de ter sido instalado o acessório, deixando o cliente na mão, ou melhor, a pé, não é? E aí, o que o cliente vai fazer? Voltar na loja, pedir para retirar o equipamento e a devolução do dinheiro da venda? Caso aconteça uma situação parecida, verifique com o amperímetro se o consumo do acessório instalado está de acordo com o manual do produto. Então, vamos conhecer o amperímetro. O amperímetro é uma ferramenta utilizada para medir a intensidade no fluxo da corrente elétrica que passa através de um condutor e sua unidade de medida é o ampere, representada pela letra A. Como a corrente elétrica passa através dos fios condutores do veículo e o acessório está ligado a eles, para medir o consumo de corrente que passa pelo acessório, devemos colocar o amperímetro em série com sua alimentação. Ou seja, é necessário abrir o circuito no local da medição. Para facilitar, eu vou fazer uma comparação do amperímetro com um aparelho muito comum instalado nas residências, o hidrômetro, também conhecido como relógio de água. Instalado em série com o encanamento do imóvel, ele é responsável por medir o consumo de água.
Assim, toda vez que uma torneira é aberta, o hidrômetro entra em ação, indicando a quantidade de água consumida em metros cúbicos. O amperímetro, por sua vez, indica o consumo de carga elétrica em amperes por hora de um acessório instalado em um veículo. Agora ficou fácil, né? Veja como fazer na prática. Para certificar o consumo de carga elétrica de um alarme, por exemplo, coloque a chave seletora de funções no modo amperes em corrente contínua, identificada pela letra A ou por este símbolo. Em seguida, coloque a ponta de prova vermelha do multímetro no terminal identificado por 10A e a ponta de prova preta no terminal COM. Depois, solte a alimentação positiva do alarme, desconectando o fio vermelho. Agora, coloque a ponta de prova preta do multímetro no fio vermelho do alarme e a ponta de prova vermelha no fio de alimentação 12 volts do veículo. O display do multímetro não deverá indicar valor algum, pois o consumo do alarme positron é muito baixo, ficando em torno de 4 a 15 mA por hora. Vá diminuindo a escala de medida até encontrar um valor inteiro, movendo a ponta de prova vermelha para o terminal de miliamperes. Assim, o display do multímetro deverá indicar um valor entre o mínimo e o máximo de consumo especificado pelo manual. Se isto acontecer, significa que está tudo certo com o alarme. Assista os próximos vídeos da série sobre o multímetro e saiba mais!